Boa noite, irmãos. Esse é o devocional número 2, baseado em Marcos. Nós vamos ler o primeiro versículo do capítulo 1 e o versículo 1, que trata do serviço do servo. Vimos no primeiro devocional que Marcos apresenta Jesus Cristo como o servo perfeito, como o modelo de servo que todos os cristãos deveriam imitar. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. E como era que ele imitava Cristo? Na sua qualidade de homem. E nós vamos fazer aqui um link do versículo 1, capítulo 1, versículo 1, com o versículo que eu acredito que é o texto-chave do livro de Marcos, que é Marcos 10:45. E nestes breves devocionais, que precisam ser rápidos, em torno de 5 minutos, estourando 7, senão fica complicado para publicar no WhatsApp. Então nós estaremos respondendo nesses devocionais o que significa ser verdadeiramente servo, a partir do Cristo revelado no Evangelho de Marcos, e usaremos seus apóstolos seguindo o seu modelo. Então, no versículo 1 aqui diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Só que ele não vai tratar tanto de Jesus Cristo como Filho de Deus. O título que vai nortear o Evangelho de Marcos está em Marcos 10:45. Se reporte para lá, por favor. E o texto, nesse texto, ele usa o título Filho do Homem, que é o título que trata da humanidade perfeita de Jesus Cristo. O homem perfeito. O primeiro homem naquilo que ele falhou, ele caiu, esse homem, ele é perfeito. O primeiro homem pensou apenas em servir-se e levou à ruína sua própria vida e da raça. O segundo homem, aqui diz Marcos 10:45, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Repito, preste atenção nas palavras aí importantes. Esse é o verso-chave que norteia todo esse evangelho. Filho do homem. O que é ser homem perfeito? Aí aqui você nota, diz que o homem perfeito, a sua preocupação não é ser servido. Tem duas palavras ligadas com essa humanidade perfeita: servir e dar. O servo como aquele que voluntariamente abençoa as pessoas, aquele que dá. Aquele que perdoa, dá perdão, aquele que dá suprimento, em resgate de muitos. Então, qual o modelo de vida cristã baseada nesse serviço voluntário, alegre e frutífero que foi imitado por Cristo e por seus fiéis discípulos? Oremos. Senhor, nos ajude agora a entender o que é ser um servo que verdadeiramente serve como Cristo serviu, que dá, que é um doador e não um tomador. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Correndo contra o tempo. Então, a proposta de Cristo é só para pessoas renascidas, porque o nosso mundo é, na realidade, um verdadeiro covil de cobra comendo cobra. O mundo tem se tornado uma instituição gigantesca, cada vez mais impessoal,
onde há cada vez menos amor, menos empatia, há muito movimento, há muito ativismo. Há muita gente, quase 8 bilhões de pessoas, porém pessoas dissociadas umas das outras, desligadas. Um mundo, sim, cheio de gente com RG, CPF, cidadãos históricos, porém cidadãos comprometidos negativamente em suas relações, porque vivem distantes, vivem sozinhos, vivem isolados. Esse isolamento que está acontecendo por conta do coronavírus apenas chama a atenção para um isolamento maior e global, uma pandemia de outro tipo de corona, soberba, egoísmo, falta de autenticidade. Ou seja, as pessoas estão ocupando os espaços comuns, porém não em termos de interesses comuns. E interessante, o grande desafio, a grande proposta do cristianismo, o grande objetivo de Deus para nossas vidas, conforme Romanos 8 e 29, é que sejamos conformes à imagem de seu Filho Jesus Cristo. Esse seu Filho veio para servir da sua vida. É interessante que no livro do Charles Swindoll, o título do livro é Eu, um servo, você está brincando, né? Que foi uma série de mensagens que ele deu na igreja dele, e depois foi publicada em livro. Ele dá uma ilustração de um astronauta, né, que viu a grandeza do espaço, a pequenez da Terra. Ele cita a ilustração do coronel James Irving, um astronauta, que diz o seguinte: quando voltava para a Terra, compreendi que era um servo e não uma celebridade. Por isso agora me encontro aqui como um servo de Deus nesse planeta Terra, para falar do que vivi, a fim de que outros possam conhecer a glória de Deus. E então, nós vamos ver que quando estudamos essa questão do ser servo de Deus, nós vamos encontrar algumas características, qualidades do servo de Deus. Pelo menos 3 são elencadas pelo Swindoll, mas podemos vê-las na Bíblia de forma gritante. Autenticidade. O servo de Deus não é alguém que parece ser, ele é o que ele é, autenticidade. A segunda, que tem humildade genuína. Só é humildade se for genuína, fingida não vale. E o terceiro, sinceridade absoluta, integridade. Se o tempo desse, nós iríamos ver o que é a autenticidade do servo de Deus. Mas porque já estamos com 8 minutos, vamos orar. E ore a Deus para que você seja um servo autêntico. Os que não vivem para servir, não servem para viver. Eles fracassam na vida, não importa o que ganha, onde mora, como nasceram. Somente as pessoas que servem como Jesus podem encontrar o significado para a sua vida. Senhor Deus, nos abençoa. Obrigado por esse estudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.